Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, bênçãos abundantes. Não é? Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. E quando nós falamos do culto de adoração ou de louvor, não é? Você sabe, porque você ouviu talvez muitas vezes alguém te explicando isso ou ministrando isso, o louvor está ligado àquilo que a pessoa faz. Né? No livro de Provérbios fala da mulher virtuosa, que se ela é tudo aquilo, essa mulher será louvada. Então é pelos feitos, não é? Que nós apresentamos louvor, não só a Deus ou a alguém, nós louvamos, elogiamos as pessoas, mas a adoração não está ligado àquilo que Deus faz, mas àquilo que o Senhor é. Porque às vezes a situação, ainda a bênção não chegou, a cura ainda não veio, a resposta ainda não foi vista, mas os adoradores, não é? Aqueles que adoram, ainda assim vai adorar a Deus, porque mesmo se a cura não veio, Ele é bom, não é? Mesmo se a resposta ainda não veio, Ele é fiel. Nós vamos adorar a Deus por aquilo que Ele é. E mesmo na circunstância contrária, nós adoramos a Deus. Este louvor fala um pouco de uma passagem bíblica que eu amo muito, que quando Paulo e Silas estão presos, estão em cadeias, estão em prisões, não é? Hoje nós olhamos as prisões da nossa época, não são lá muito boas, né? Se você vê ou reportagem, ou se você assiste até um filme que representa isso, mas eu imagino na época em que eles viviam, prisões escuras, eles estavam acorrentados, não é? Um lugar que não cheirava bem, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite começa a se ouvir um louvor, uma adoração vindo de Paulo e de Silas, não é? E aí diz que as estruturas das cadeias, da cadeia ali se abala e a prisão de todos que estavam ali foram abertas, não só a deles que eram homens de Deus, mas a de todos. A situação às vezes é esse caos, há um aprisionamento, não só nosso, mas às vezes daqueles que estão ao nosso lado. Se o problema é familiar, às vezes é nossa cadeia, mas também a cadeia dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Estamos aprisionados. Às vezes há um problema, uma situação de contrariedade. Às vezes é os nossos parentes, ou os vizinhos, ou o país, ou, por que não dizer agora, o mundo aprisionado numa mesma situação. Mas a Bíblia diz que quando as trevas são mais intensas, ou a prova é mais intensa, à meia-noite, nós vamos adorar. E não só as nossas cadeias, mas as cadeias de todos vão ser abertas em nome de Jesus. Eu sei que você tem aí uns pedidos de oração, eu sei que você tem aí o seu caderninho de oração, sua lista de oração, que quando você ajoelha, você ora por muitos, como todos nós fazemos, mas que o Senhor possa mandar um terremoto trazendo libertação para aquelas vidas que nós temos apresentado no altar do Senhor, para aquelas vidas que nós temos clamado e que nós temos orado em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu te convido nesta noite a adorar juntamente conosco, no nome de Jesus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor,
a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, que é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu te convido nesta noite só adorar ao Senhor, a levantar a tua voz onde você está. Não só uma voz que sai da sua boca, mas a voz que sai do teu coração e da tua alma, cantando conosco uma palavra que é universal. Todos os povos e línguas adoram ao Senhor, dizendo aleluia. Ele é louvado, Ele é glorificado, e nós te adoramos, Senhor. Ainda que seja meia-noite, ainda que as trevas sejam densas, ainda que a dor esteja intensa no coração dos meus irmãos, ainda que cadeias nos cerquem, mas nessa noite nós cremos, Senhor, que elas vão cair no nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui adorando ao teu nome, dizendo aleluia, 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 aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, que é muito forte a minha dor, levanto as mãos dos céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que
Senhor Jesus. Onde a adoração não há cadeias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Boa noite, meu irmão. A paz seja convosco. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, todos aqueles que estão próximos de você, até mesmo os mais distantes. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Nós vamos hoje dividir uma porção da palavra do Senhor. É o alimento do cristão, é a palavra do Senhor. É quando o crente ele encontra aquele refrigério, sabe? A palavra de Deus, ela também é água que nos limpa, que nos purifica. Eu tenho convicção de que esta noite será uma noite especial, em que Deus vai falar não só comigo, mas vai falar com você também, tá certo? Convide alguém próximo de você, algum familiar, algum amigo, algum membro da sua célula que eventualmente você está discipulando ele e gostaria que ele ouvisse a boa palavra do Evangelho. Vai rapidamente, enquanto nós conversamos aqui, você já está convidando ele para ouvir uma boa palavra da parte do Senhor. Nós estamos hoje na 6ª semana. Você sabe, nós empreendemos no coração um período de 7 semanas. Esta é a 6ª semana em que nós estamos falando, estamos falando sobre o assunto conselhos práticos para enfrentar qualquer problema financeiro. Seja ele grande, seja ele pequeno, você vai aplicar esses princípios e esses princípios haverão de ajudar você, honrar você, trazendo à luz, ao entendimento, tudo aquilo que você aprendeu na palavra do Senhor, você vai poder praticar. Aliás, é isso que o Senhor nos ensina, né? Aquele que ouve a palavra e pratica, ele é considerado o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E de que adianta você ouvir e não praticar, e não obedecer? Você é comparado ao homem tolo que edificou a sua casa na areia. Então, o que nós vamos aprender hoje pela 6ª semana, conselhos práticos para enfrentar qualquer problema financeiro, nós vamos aprender que nós devemos gastar os nossos recursos financeiros de forma a agradar a Deus. Vou repetir. Você precisa considerar os seus gastos financeiros de forma a agradar a Deus. Se eu pegasse o seu orçamento financeiro do mês, por exemplo, nós estamos finalizando agora o mês de número 11, hoje é dia 26, e se eu pegasse do dia 1 até agora, vamos imaginar que o mês fechasse hoje, aquilo que você gastou na sua planilha de orçamento agrada a Deus? Tá aí, pastor, nunca pensei nisso. Pois é sobre isso que eu quero ler com você hoje. O texto de Salmo 37, no verso de número 4. O Salmo de número 37, no verso de número 4, está dizendo o seguinte:
grande prazer na presença do Senhor, ou agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, que a sua felicidade esteja no Senhor, em tudo que você for fazer. Lembra que semana passada nós aprendemos que nós não devemos desperdiçar os nossos bens, os nossos recursos, eles precisam ser aplicados, ou seja, gastos, aplicados de maneira sábia. Portanto, quando o verso de número 4 está dizendo assim, agrada-te do Senhor, ou seja, que a sua alegria esteja no Senhor, que a sua alegria esteja depositada aqui, ó, na palavra do Senhor, agrada-te do Senhor. E quando você fizer isso, quando tudo que você fizer estiver de agrado com a palavra do Senhor, ou de acordo com a palavra do Senhor, existe então uma consequência. Vamos ver que consequência é essa? Verso 4, acompanhe. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que delícia! Então, para ter o desejo do coração satisfeito, é necessário então que eu agrade o Senhor em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu empreendo, e mais especificamente a sua planilha de orçamento. Não, pastor, nem tenho isso aí não. Sério que você não tem? Você não tem uma planilha de orçamento? Você não sabe fazer um orçamento? Eu já descobri porque que você está todo atrapalhado. Já descobri. Eu dou R$100 na sua mão. E depois de 15 dias, eu volto perguntando para você, me dê detalhes de onde foram os R$100. Você não sabe? Não, pastor, não sei. Já descobri por que que você está, ó, de perna para o ar. Já descobri. Porque você não tem planejamento. Bom, se eu pegasse, então, a sua planilha de orçamento do mês e fizesse aqui uma auditoria, um check-up, esta planilha alegraria, deixaria o coração do Senhor alegre ou triste? Vamos mudar a pergunta. Você dá na mão do seu filho, quem tem filho aí, hein? Você tem filho, você tem filha, certo? E vamos imaginar que você desse uma alta quantia. Quanto é alta quantia para você? É muito relativo, né? Alta quantia na mão dos nossos filhos. Vamos colocar aqui uma quantia aleatória. R$5.000, tá bom? R$5.000. Para uns, nem tanto, para outros, muito, na média, nem lá nem cá. Tá bom? Vamos imaginar que você dê 5.000 na mão do seu filho. E você diz assim para ele, filho, daqui 30 dias eu voltarei para saber o que foi feito desses R$5.000. Aí quando você volta depois de um mês, você vai ver que o seu filho gastou tudo com bala house. Ele gastou tudo com pizza, com pipoca, com cinema. Ele gastou tudo com Coca-Cola. R$5.000. Me conta uma coisa aqui. Deixa eu chegar pertinho de você. Você que tem filho, você que tem filha. Olha só. O seu coração se alegraria com aquilo que você está vendo? Com o comportamento do seu filho? Um comportamento inconsequente em gastar tudo de maneira aleatória e sem prioridade? Porque vamos combinar, 5.000 gasto em pizza, em Coca-Cola, em cinema, você não tem um mínimo do senso da prioridade. Não tem. Pois bem, quando eu olhasse para aquilo, eu ia perguntar, filho, o que é isso? Eu dei 5.000 na sua mão e você gastou tudo? Gastei, pai.
Aonde você gastou? Gastei aqui, gastei aqui, gastei aqui, gastei aqui. E você percebe que nem o dízimo ele separou. Me conta, o seu coração de pai, estou falando aqui do nosso pedaço, terreno, carnal, homem, sangue, estou falando daqui. Como ficaria o seu coração? Alegre ou triste? Eu imagino que triste, porque o seu filho ele não tem o mínimo do senso da razão natural. Ele não tem o mínimo do senso do instinto de sobrevivência, da prioridade, daquilo que é número 1, daquilo que é número 10. Ele não sabe organizar. Bom, você tem que aprender, então, que agradar-se do Senhor fará com que Ele traga para mim e para você a realização dos nossos desejos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, a maneira, já que o recurso não é meu, lembra que o recurso, tudo pertence a Deus? Então, se tudo pertence a Deus, nós devemos gastar estes recursos, aplicar esses recursos, número 1, de maneira correta, número 2, ou de maneira incorreta. Eu imagino que você está dizendo que nós, como administradores, como bons mordomos de Deus, que estamos administrando tudo aquilo que Deus nos deu, carro, casa, salário, saúde, ministério, célula, enfim, nós devemos administrar bem e estes gastos mensais, eles devem agradar o nosso Senhor. Porque se Ele olhar para o como eu estou gastando e não se agradar, o desejo do meu coração não será realizado. Segundo o texto de Salmo 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor. Tenha a alegria de submeter todas as suas decisões, inclusive os seus gastos, de forma a agradar o Senhor. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, então, você recebe uma rescisão. Se foi mandado embora, você recebe uma rescisão salarial. É uma boa quantia, diga-se de passagem. A depender, é claro, do número de anos em que você está trabalhando na empresa. Mas será que você já fez a seguinte oração? Dobrou os joelhos dizendo o seguinte: Senhor, como é que eu vou gastar esses recursos? Você já fez isso? Não, pastor, nunca fiz. Pois é, você tem um recurso e você não está muito importando se você está agradando ou não a Deus. Este é um dos caminhos a agradar a Deus. Os meus gastos, eles podem ser auditados. Por exemplo, vamos falar aqui da igreja. Vamos falar daqui da igreja. Eu, como administrador desta igreja, os meus procedimentos devem e são mensalmente auditados por empresas terceiras, porque essas informações também vão para terceiros e nós precisamos zelar com os gastos públicos. Muito bem. Então, todo mês, o meu pastor, todo mês, o reverendo Aidan, todo mês, aqueles que estão para cima do reverendo Aidan, todo mês, aqueles que organizam as finanças da igreja quadrangular no nível regional, no nível estadual e no nível nacional, eles passam a olhar para a minha gestão local. Veja só, gestão local tem a gestão regional, gestão estadual e a gestão nacional. Então, minimamente, eu tenho 3 elementos importantes para cima de mim, olhando o que eu estou fazendo. Aqui, na igreja, gestão financeira. Você acha que eu estou indo bem ou estou indo mal? Se eu for mal, esses 3 que estão aqui em cima aqui, vão vir aqui e vão dizer o seguinte: ei, você não está gerindo bem os recursos. Você não está agradando a administração, entende? Você está sendo um mau gestor. E aí eu sou chamado a atenção por isso. Assim é com Deus, vamos transferir isso para Deus.
Será que aquilo que eu recebo e como eu gasto aquilo que eu recebo está agradando a Deus? Hein? Esse carro que você comprou, você pediu orientação de Deus? Não, pastor, não pedi. Será que você agradou a Deus? Hein? Essa casona aí que você comprou, esse apartamento que você comprou, hein? Esse gasto homérico que você fez, você pediu orientação do Senhor para saber se ele estava de acordo, para saber se aquilo alegraria o coração de Deus? Será que você alegra o coração de Deus quando você recebe o seu salário e a primeira coisa que você faz é separar o dízimo? Será que você alegra o coração de Deus quando você, além de separar o dízimo, você separa uma parcela de fidelidade, amor e gratidão a Deus como sua oferta? Será que Deus se alegra quando você, além de separar o seu dízimo, além de separar a sua oferta de gratidão, você retira uma oferta para os missionários? Será que você alegra o coração de Deus? Hein? Talvez você não tenha nem imaginado que isso entristeceria o coração de Deus. Pois é, mas entristece. Agrada-te do Senhor. Tenha prazer nas coisas do Senhor, inclusive na sua gestão financeira. Sua gestão financeira tem agradado a Deus? Hein? Sua gestão financeira tem dado glórias a Deus? Parece que a Bíblia ensina a gente que tudo o que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para glorificar o nome do Senhor, inclusive a nossa gestão financeira. O que as pessoas diriam de nós? É um bom gestor ou é um péssimo gestor? O que será que Deus diz de você acerca da gestão financeira? Será que você está aprovado ou será que você está reprovado? Agrada-te do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Nela você medita dia e noite. E aí as consequências, segundo o texto de 37 de Salmos, no verso 4, está dizendo: Ele satisfará o desejo do teu coração. Submeta ao Senhor as suas decisões financeiras. Agrade ao Senhor. Peça conselho a Ele. Para casar, você pede conselho. Para trocar de emprego, você pede conselho. E para gastar os seus recursos financeiros, será que você pede conselho a Deus? Eu assisti uma reportagem no último domingo, em que a reportagem principal era que pessoas estavam investindo os seus dinheiros em um investimento duvidoso, em pessoas colocando 100 mil reais, 150 mil reais, num investimento que era uma barca furada. Poxa vida! Será mesmo que se você, antes de colocar esse recurso na mão de terceiros, será que se você pedisse conselho ao Senhor, será que Ele respondia a você? Será que Ele não teria dito a você: epa, que é isso, que é isso, que é isso? Opa, não tem nada de minha vontade aí. Não põe a tua mão aí, por favor. Hein? Será que você não se livraria de tantos problemas que você tem passado hoje? Considera isso. Considera agradar-te do Senhor, inclusive nos seus gastos. E aí a consequência, o verso de número 18, capítulo 37, no verso 18. O Senhor conhece o dia dos íntegros. Você tem sido íntegro? Tenho, pastor. Tem sido íntegra? Tenho, pastor. O Senhor conhece o dia dos íntegros. E a herança dos íntegros permanecerá. Não é por um dia, não é por um mês, não é por um ano. A Bíblia diz que a herança do íntegro permanecerá para sempre. Diga amém onde você está. Diz ainda o verso 19: você não será envergonhado no dia mau, no dia em que a angústia chegar, no dia que a fome bater na tua porta. Você não será envergonhado no dia da fome. Muito pelo contrário, em vez de você ser envergonhado, a Bíblia diz: você se fartará no dia da fome, no dia da angústia, no dia mau. A Bíblia diz que eu e você, por causa daquilo que temos feito em amor à palavra do Senhor, nós nos fartaremos de bênção para a glória de Jesus. Diga amém, aonde você estiver, graças a Deus.
Que você gaste de forma a agradar o Senhor. Que você tenha ânimo e alegria em submeter todas as suas decisões. E chegou a hora de você decidir agora. Aqui no rodapé deste vídeo, a minha direita, a esquerda, a sua, a minha esquerda, direita, a sua, você tem todas as informações necessárias para que você possa decidir. Veja, não é uma decisão emocional, é uma decisão racional. É o culto racional. Você entende, compreende, decide e faz. Percebe? Nós não queremos edificar um tijolo sequer nessa igreja debaixo de fruto de constrangimento. Constrangimento não. Parece que a Bíblia está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Se o seu coração se alegra no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Note que desejo é diferente de necessidade. Deus supre as nossas necessidades, mas a Bíblia está dizendo que Ele vai conceder o desejo do teu coração. É aquele carrão, aquela casona, aquele marido, aquela esposa, aquele salário, a saúde, o ministério, a célula, a igreja que você sonha. Deus vai conceder. Vamos orar. Vamos agradar a Deus na nossa atitude de investir os nossos recursos financeiros. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas e dízimos. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a igreja do Senhor, a igreja viva pela qual o Senhor se entregou. O Senhor demonstrou um amor que nos constrange e nós queremos nos igualar ao Senhor quando nós ofertamos, porque isso demonstra a nossa generosidade. Nós queremos declarar ao Senhor a nossa obediência, a nossa fé, Senhor. Antes de trazermos no Teu altar unidades monetárias, nós trazemos no Teu altar um coração obediente, um coração que se alegra, um coração que se agrada do Senhor. E o Salmo 37, no verso 4, está dizendo que quando nós nos agradarmos do Senhor, o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Esta mulher deseja formar os seus filhos numa universidade. Este homem deseja, Senhor Deus, trocar de emprego por uma empresa melhor, um salário melhor. Este homem, esta mulher deseja trocar o seu apartamento por uma casa, ou uma casa por um apartamento. Senhor, um local onde ele possa se alegrar. Senhor, este homem, esta mulher deseja multiplicar a sua célula, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E tudo isso é desejo, é sonho do nosso coração. Sabemos e cremos e confiamos que Tua palavra não volta atrás. Te oferecemos as nossas ofertas e os nossos dízimos, e a bênção dos céus virá sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o dia dos íntegros, e a herança dos íntegros permanecerá para sempre. E no dia mau, nós seremos fartos, porque estamos debaixo de uma palavra, e Tua palavra não volta atrás. Oramos e abençoamos a Tua igreja. Em nome de Jesus, quantos dizem amém e recebe desta palavra, aonde você estiver, que o Senhor te guarde, te proteja e te prospere. E não se esqueça, se Jesus vir fazer uma auditoria hoje na sua planilha financeira, que Ele se alegre de você, que Ele diga: parabéns, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e te proteja em todo o tempo, e Ele mesmo se encarregue de multiplicar poderosamente a sua vida. Antes de pregarmos uma palavra, já quero chamar a sua atenção que daqui 5, 10, 15, 20 minutinhos, não mais do que isso, nós vamos orar, interromper, vamos encerrar, vamos dando uma palavra direcionada. Mas antes de pregar, eu quero falar algo com você. Meus irmãos, está vendo o que é isso aqui? Uma lista completa que chegou esta semana.
pessoas nossas, pessoas que congregam conosco aqui, próximos de nós, que foram acometidos pelo Covid-19, que estão internadas, algumas já saíram, hoje mesmo. Eu recebi a boa notícia: pastor, a nossa amada já está em casa, já está, graças a Deus, Deus abençoe. Estamos muito felizes de ver os nossos irmãos se recuperando. Mas de uma coisa é verdade, de 2 semanas para cá, o negócio piorou muito, muito, muito. Você está acompanhando o noticiário? Está acompanhando? Então, você deve ter percebido que as coisas não estão muito boas. Aos que dizem que a onda 2 do Covid chegou, por favor, meu irmão, nós não estamos quase 1 ano com a igreja fechada para que você não se cuide. Sabe por que nós estamos fazendo cultos online? Nós estamos cuidando de você. Mas, por favor, eu sou o seu pastor. E se você é ovelha, a Bíblia nos ensina que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, por favor, olha, pensa 2, 3, 4 vezes antes de ficar reunindo com pessoas, aglomeração. Será mesmo que é necessário que nós, pastores, precisamos chamar a sua atenção para que você cuide disso? Por favor, por favor. Não que os nossos irmãos aqui estão descuidando, não é isso que eu estou dizendo, não, por favor. O que eu estou dizendo é o que eu tenho visto aqui naturalmente, nas ruas, hein? Enfim, guarde isso no íntimo do seu coração. Se guarde, se preserve, se proteja, abençoe seus familiares. Por favor, use as máscaras, lave suas mãos, mantenha-se higienizado. Poxa vida, nós já vamos para quase 1 ano já que nós estamos diariamente ouvindo essas instruções. Eu gostaria, então, de maneira prudente, de maneira amorosa, como um pastor, como um pai que chama a atenção dos seus filhos, se cuide, por favor. Cuide daqueles que estão próximos de vocês. Nós estamos cuidando de você. O fato de nós estarmos com as portas fechadas, isso não é de maneira nenhuma desleixo, isso não é de maneira nenhuma... nós somos acostumados ao trabalho. Nós estamos simplesmente cuidando, e cuidando muito bem de você. E daqui a pouquinho, nós vamos citar os nomes pela qual nós vamos orar e cremos na recuperação desses amados. Eu espero que você receba essa informação no íntimo do seu coração e compreenda o amor que o seu pastor tem por você como ovelha, tá certo? Deus abençoe. Vamos ouvir uma boa palavra do Senhor. Você sabe que o texto de Jeremias, no capítulo de número 33, lá no verso de número 3, o livro do profeta Jeremias, nós estamos falando sobre o tema clamando por milagres. E quando nós clamamos por milagres, o Senhor responde. Diz lá o capítulo 33, no verso de número 3, invoca-me e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Nós aprendemos também que Deus contempla as aflições do justo. E quando o justo desce lá no fundo do poço, quando o justo desce lá no lamaçal, quando ele desce lá naquele ambiente desértico, naquele ambiente onde a sentença de morte foi lançada, é ali que o Senhor, Ele vai tratar comigo e com você. E hoje nós vamos aprender algo precioso, que é justamente no dia da prova, no dia das provações, os nossos valores, eles se revelam. Eles se revelam. E que valores são esses? Provérbios, capítulo de número 24, nos versos de número 10. Provérbios de número 24, nos versos de número 10, está dizendo assim: se te mostrares fraco no dia da angústia,
é porque a tua força é pequena. Ei, pastor, 2020 não vai deixar saudade. Pois é, o dia da angústia chegou, amigão. Ó, bateu na minha porta, bateu na sua porta, bateu na nossa porta. Quem poderá levantar a mão e dizer, ó, não bateu na minha porta? Toda a nação brasileira, eu diria o globo terrestre, ele sentiu o impacto dessa pandemia. Porque isso não é só aqui no Brasil, começou lá na Europa, começou na Ásia, expandiu para a Europa, veio aqui para o Brasil, e veja, nós estamos passando por essa dificuldade. E quando passamos por essa dificuldade, o que será que nós vamos tirar de proveito, o que será que nós vamos tirar de lições? É lá no dia da prova, é lá no fundo do poço, em que os meus princípios inegociáveis, é lá no fundo do poço que os valores que eu aprendi, os valores imprimidos dentro do meu coração pela palavra do Senhor, eles haverão de se revelar, eles haverão de brotar. Os nossos valores, eles custam se revelar quando está tudo bom, quando está tudo certinho, quando está tudo maravilhoso. Curiosamente, por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos acomodados. De alguma maneira, Deus que nos criou, Ele sabe que é exatamente neste momento, quando as provações elas se avolumam, é aí neste momento que os nossos valores se revelam. Ou seja, se no dia da angústia você se mostrar fraco, então a tua força é pequena. Em outras palavras, você foi reprovado. Então, pastor, fui reprovado. É o seguinte, dia da angústia chegou? Sim. Você se mostrou forte ou fraco? Fraco. Então, amigo, você vai dar mais uma volta na montanha. Essa montanha pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, até que, novamente, você é submetido ao dia da angústia. E aí, aprendeu com o primeiro erro? Não. Se mostrou fraco novamente? Sim. Então vai ter que dar mais uma voltinha na montanha. A montanha pode ser 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos, como o povo peregrinou no deserto. E aí o dia da angústia chega novamente. E aí, aprendeu? Você está forte? Sim, agora eu estou forte. Eu já aprendi 1, 2 vezes, não foi suficiente, mas a terceira eu aprendi. Neste exato momento, o valor que está imprimido dentro do seu coração, ele salta para fora. É neste momento em que nós aprendemos os valores, em que nós aprendemos na palavra do Senhor. Exatamente no dia da angústia, no dia mau, no fundo do poço, onde você não tem saída ou você não tem perspectiva nenhuma, é justamente nesse ambiente que nós somos submetidos ao processo de algo que a Bíblia chama como provações. As provações vão revelar o nosso coração, os nossos valores. E que valor é esse, pastor? Primeiro valor que você precisa aprender no dia da prova chama-se paciência. Você é paciente? Ou você é ansioso como eu? Eu tenho ansiedade. Eu sou ansioso. Para dirigir, então, pelo amor de Deus, eu preciso me controlar. A pastora Kátia vive me controlando. Ah, você é muito afoito no trânsito. Eu reconheço. E graças a Deus que eu tenho minha esposa que vai, olha, está errado aqui, olha, está errado aqui. Eu não reclamo com ela, eu até agradeço a Deus pela vida dela, porque ela vai me limando, está me ouvindo? Ela vai me limando. E às vezes a minha ansiedade me tira o sono. E ela diz o seguinte, escuta, adiantou alguma coisa? Não é verdade, não adiantou nada eu ficar ansioso. Então,
Às vezes Deus me leva ao fundo do poço para que no fundo do poço eu aprenda a duras penas. É lá no fundo do poço que o valor chamado paciência vai brotar no meu coração e no seu coração. Vamos ler um texto de Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Se eu não errei a conta, é o 6º livro do Novo Testamento, no capítulo 5 de Romanos, no verso de número 3, que está dizendo assim: não somente isso, mas nós, os servos de Deus, também nos gloriamos nas nossas provas, nas nossas tribulações. Aqui, ó, nós damos glória a Deus porque fomos parar no fundo do poço. Tá louco, pastor? Não estou não. Não estou não, é assim que o crente aprende. Porque ele sabe que é lá, naquele ambiente de prova, que o nosso coração será revelado. E está dizendo que nas provações, nas tribulações, a tribulação vai promover para mim e para você perseverança. E o que é a perseverança? Se não algo chamado paciência. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro. Ai, passou duas. Ai, eu não aguento. Ah, na terceira, eu não aguento. Às vezes eu converso com alguns irmãos e eu percebo que são irmãos assim extremamente fio desencapado. Já viu assim? Comigo é assim, pastor. Aí eu digo assim, ó, esse vai parar no fundo do poço, mais hora ou menos hora, para que ele possa aprender lá neste ambiente de prova o valor da perseverança e da paciência. E por que eu preciso ser paciente? Já parou para pensar nisso? Você já leu o Salmo de número 40 ou não? Sabe o que está escrito lá? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Você sabe quando é que Deus vai ouvir você? Quando Ele enxergar no meu e no seu coração um princípio, um valor chamado paciência e perseverança. Aí ele olha para dentro do meu coração e diz o seguinte: ele vai tirar você de um lago horrível, aquele poço que você está, os seus pés estão fincados lá na lama. A Bíblia diz que quando você for paciente, lá no fundo do poço, se tem algo que você precisa aprender no fundo do poço, é paciência. Você grita, ninguém te ouve. Você tenta escalar, você escorrega. Você tenta 1, 2, 3, 10, 50, 1 milhão de vezes e não consegue. Você precisa aprender paciência. E quando você aprender a perseverança e a paciência, a Bíblia diz que Ele vai tirar o seu pé de um lago horrível, de um charco de lodo. Lembra lá no fundo do poço não tem água, só tem lama. Vai tirar o teu pé de um charco de lama, de lodo, hein? E sabe onde Ele vai botar você? Aqui, ó. Num local firme, rocha firme. Vai firmar os seus pés num local firme, aonde você esteja devidamente edificado na rocha, e não é a rocha religião, não é a rocha pensamento positivo, não é a rocha do profeta ABC, é a rocha chamada Jesus Cristo, Alfa, Ômega, a rosa de Saron, o princípio e o fim. Ele é a rocha onde eu estou fincado e firmado, a minha fé está firmada no Senhor. A Bíblia diz que os seus pés estarão firmados numa rocha e os seus passos não serão passos cambaleantes, serão passos firmes, mas não antes de aprender acerca da paciência. É lá no fundo do poço que aprendemos a ser paciente. É lá no fundo do poço que aprendemos a ser perseverantes.
Compreende o que eu prego? É lá no fundo do poço que esses valores eles vão aparecer, mais hora ou menos hora eles vão aparecer. E será que você não consegue compreender o quão valoroso é a paciência? Eu já devo ter dito isso aqui a você, em algum momento. Nós estamos reformando a nossa casa. Terminamos de pagar. Primeiro, colocamos a prioridade. Precisamos pagar a casa. Então, todo o recurso que ia, pagamos, liquidamos, a casa é nossa. Eu tenho onde reclinar minha cabeça. Bom, agora que a casa é nossa, agora todo o dinheiro vai ser para deixar ela do jeitinho que a gente sonhou. Ah, eu quero um quadro aqui. Ah, eu quero isso aqui. Ah, eu quero aquilo ali. Estamos trabalhando. Devagarinho, devagarinho. Você sabe como é que eu sou. A gente só faz algo quando tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não faz. E você sabe, a pastora é uma mulher de muita paciência. Você sabe quantos anos nós ficamos sem sofá? 3 anos. Alguns dos senhores já foram na minha casa nesse período. Não tinha sofá. Ai, pastor, misericórdia, está amarrado. Como está amarrado, amigo? Presta atenção. Os meus gastos, eles são, como o Chapolin, milimetricamente calculados. E eu faço isso de maneira a agradar o Senhor. Mas eu já aprendi acerca da paciência. E quer saber? Compramos um sofá esses dias aí, está para chegar. E a pastora, ela fala assim, estou feliz, meu sofá. Depois de 3 anos. Para você compreender que nós também, que pregamos o Evangelho, nós também que somos pastores, nós também passamos dificuldades, nós também passamos pelo vale. E quando passamos pelo vale, nós aprendemos o princípio da paciência. São valores que estão dentro do nosso coração. E Deus vai nos honrar. Quando tiver tudo prontinho, eu levo você para comer um churras lá em casa, beleza? Então, qual é o próximo valor que vem ao meu e ao seu coração? Deixa eu ler para você o Salmo de número 40, no verso 17. Salmo 40, no verso 17. Você foi aprovado na paciência? Fui, pastor. Você foi aprovado na prova? Fui, pastor. Então, beleza. O verso 17 do Salmo 40 está dizendo assim: eu sou pobre, eu sou necessitado, eu posso estar no fundo do poço, eu posso estar com o pé atolado na lama, eu posso estar no dia da prova, mas quer saber? Sou pobre, necessitado, mas eu tenho dono, o Senhor cuida de mim, Ele é o meu amparo, Ele é o meu libertador, Ele não vai se deter em vir em meu socorro, Ele vai estender as mãos e vai tirar o meu pé de um charco de lodo e vai firmar os meus pés sobre a rocha. Diga amém por isso. Isso vale muito a pena, você ter paciência e esperar no Senhor. Ele, somente Ele, é o nosso amparo. Qual outro tipo de valor, pastor, que nós aprendemos? Dependência, amigão. Salmo 73, eu estou no 40. Nós vamos pular para o Salmo 73, no verso de 26, que está dizendo assim: ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleça. Ei, vamos realizar isso? Presta atenção, pausa. Você está lá no fundo do poço, está lá com o pezão na lama, você não tem expectativa, chama por um, chama por outro, clama a Deus e parece que nada acontece, tenta escalar e não consegue, escorrega uma, escorrega duas, escorrega 10, e você já entregou a sua vida para a morte, e você já até considerou mesmo morrer. Quer saber? Estou só esperando a morte chegar. É mesmo? O salmista,
ele declarou da seguinte maneira: ainda que a minha carne, ainda que o meu coração, a minha razão e o meu intelecto, o meu coração se desfaleça, ainda que eu entregue, que eu jogue a toalha, ainda que eu entregue os pontos, ainda que eu desista de tudo, uma coisa eu sei, eu dependo exclusivamente do Senhor. Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração, a minha porção, não por um dia, não por um mês, não por um ano, a minha porção para sempre. Ainda que o meu coração desfaleça, eu sei que no fundo do poço a minha porção é o Senhor. Ele está presente nessa noite para puxar você com a sua mão forte, dizendo: eu estendo a minha mão e eu te puxo de lá, e eu faço de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa em todo o tempo. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, não há por que temer. Esse valor só vai ser destacado no fundo do poço. Me ouviu? Me compreendeu? Caminhamos para o final e eu quero ler o Salmo de número 33. E eu já caminho para o final, Salmo de número 33, no verso de número 18, está dizendo assim: os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Você tem temido ao Senhor? Tenho, pastor. Tem obedecido a sua palavra? Tenho, pastor. Tem se agradado da palavra do Senhor? Tenho, pastor. Então os olhos do Senhor estão sobre você. Diga amém por isso. Deus não perdeu mão da situação. Deus está de olho em mim e em você. Sobre aqueles que esperam na sua misericórdia. Você espera no Senhor? Sim, pastor. Por quê? Para livrar a sua alma da morte. E no tempo da fome, o Senhor vai conservar a minha e a sua vida em preservação de vida. A nossa alma não espera na religião, a nossa alma não espera no pensamento positivo, a nossa alma espera tão somente no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e é o nosso escudo protetor. A minha proteção é o Senhor. E ainda que eu esteja no fundo do poço, eu vou aprender a depender dEle. Eu vou aprender a ter paciência. Eu vou aprender a ser perseverante. E o final, o Senhor haverá de me honrar. E haverá de honrar a mim e a você. E todo aquele que teme ao Senhor, a Bíblia diz, ele será honrado. Eu quero então, neste momento, encerrar essa reunião, me ajoelhando neste altar, clamando pela sua vida, clamando pela vida dos nossos irmãos. São muitos os pedidos. Os pedidos se avolumaram essa semana, de maneira que nós estamos olhando e nós temos percebido que as coisas, ao invés de melhorar, estão piorando. Não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos fazer a nossa parte. Deus fará dele, mas nós também faremos a nossa parte. E eu quero que você agora, com muita fé no seu coração, se una comigo em oração agora, porque nós vamos orar pela sexta semana desta campanha, onde nós sabemos que o Senhor, Ele contempla as aflições do justo. Eu sei, e eu confio, e eu creio que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é poderoso para nos abençoar. Oramos pelo irmão Roberto, Maurício, irmão Maurício, a irmã Gessi, a Luísa, o Luciano e os sogros, o Juliano, a Yara, a Lurdinha, o Tande, a Alessandra, do Almir, o Arlindo, pai do nosso irmão Adinel, Regiane Budre, Jussara, irmã da Jucemara, Rodolfo e Adriana, Maria Arruda, José Pereira, Maria Tereza, o Valmir, o Jaime, Eulina, a Vilminha, pela Fernanda, pela Kelly. Nós temos um pedido de oração pelo Diogo Cardoso. Eu tenho aqui os pedidos que o pastor Cássio deixou também, Carol, Pietra, Aniele, a Islane, Adelmo, Anderson, Valdir, Dulce, Talita, né? E a Jovelin Teodoro. Vamos orar então, crendo que o Senhor é poderoso
para trazer sobre nós o seu livramento, e do fundo de um poço firmará os nossos pés em rocha firme, em milagres que vêm da parte do Senhor. Ore conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento todos os nomes que aqui foram citados, inclusive aqueles que não citamos, Senhor, mas também estão, Senhor, em nossa relação. Eu creio que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos abençoar. E neste momento eu sei que o Senhor haverá de nos honrar. Eu sei que o Senhor haverá de nos dar, Senhor Deus, graça e favor. E da parte do Senhor, os teus milagres, Senhor Deus, haverão agora, Senhor, de manifestar. De maneira que todos nós possamos ver com os nossos olhos e apontar, Senhor Deus, com a nossa boca. Nós vamos testificar que verdadeiramente o Senhor ainda faz milagres nos dias de hoje. A igreja posicionada, a igreja em oração, a igreja, Senhor Deus, repreendendo todo o mal. E no nome de Jesus Cristo, nós ordenamos que toda hoste do inferno seja repreendida. Nós ordenamos agora que toda porta que está, Senhor, fechada, nós ordenamos agora que todo impedimento do inferno seja repreendido. E na autoridade do nome de Jesus, nós agora, Senhor, declaramos cura e vitória para a tua igreja. Assim oramos e assim abençoamos o teu povo, sabendo e crendo que o Senhor sempre nos ouve. Nós já te agradecemos, pois sabemos, Senhor Deus, que o milagre é certo da parte do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor neste dia, para que o teu nome seja glorificado. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Despede o teu povo em paz e em segurança, para uma noite de paz e de bênção, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do teu Espírito, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém aonde você estiver. Excelente e abençoada noite a você, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.